Super Mais já de volta ao vivo para você. E olha, o verão tá chegando. E se você foi displicente durante o inverno, agora é o momento de tomar as primeiras medidas para manter o corpo em dia. A começar, claro, pela alimentação. Mas olha, não é preciso se privar de coisas gostosas não, viu? A gordura é permitida, sim, claro que desde que ingerida da maneira correta. E é por isso que hoje nós vamos falar novamente sobre como emagrecer comendo gordura. Aqui novamente com o Dr. Ernesto Gaziero, mais uma vez bem-vindo. Olha, deu polêmica aquela vez. Pessoal, como assim? Galera ligando pra cá imensamente. Vamos só fazer um parênteses para lembrar de como é possível isso acontecer, ou seja, como assim comer gordura dá para emagrecer? Na verdade, o nosso organismo precisa da gordura. Então, para podermos emagrecer, nós temos que comer uma gordura boa. Então, por exemplo, se eu engordei comendo a churrascada de todo dia, aquele excesso, né, gordura de feijoada, etc., né, aquelas comidas fritas, isso vai fazer, é uma gordura de qualidade ruim. Então, o que acontece? Eu tenho que usar um pouco de gordura e eu não posso deixar de ter um percentual, isso seria bom calcular individualmente, mas uma parte da minha comida tem que ser a gordura. Então, eu não posso deixar de comer a gordura. E a melhor gordura que tem é o óleo de oliva, no dia a dia, para a gente poder fazer uso. Mas também existe o tahine, que é um bom óleo para usar, é a base do gergelim, só que ele tem mais um sabor adocicado. E existem outros óleos neutros, mas os melhores que tem, digamos assim, são os óleos que eles fazem uma função muito semelhante com o ômega 3. São óleos que não causam inflamação no corpo, por causa do predomínio. Então, quando tem mais ômega 6 e mais ômega 9, a tendência é a gente ter um pouco de inflamação no corpo. E o óleo de oliva é bom, a qualidade é boa, o tahine, o próprio óleo da linhaça, desde que já o óleo da linhaça é uma mistura diferente. Então, a gente tem que usar em quantidade não exagerada. Agora, no dia a dia, na comida do dia a dia, o que acontece? Vou fazer uma picanha. A picanha tem aquela casquinha de gordura que é deliciosa. Agora tem que ver o seguinte, se eu sou um cara magro, eu posso comer aquilo ali, desde que eu não exagere, porque dá doença no coração, dá um monte de coisa. Agora, se eu faço exercício, eu compenso. Eu vou fazer a compensação. Então, eu tenho que fazer o exercício que vai compensar. Segunda questão é o seguinte, a pessoa que come muita gordura, os nossos antepassados comiam muita gordura, mas eles trabalhavam o dia inteiro na enxada. Claro. Então, assim, então nós temos que saber que para comer gordura, a gente deve comer gordura, e hoje cada vez mais vem esse clamor de colocar que as pessoas devem usar a gordura, tanto é que está aí o ovo sendo, eu estava vendo uma revista hoje, que saiu, acho, não sei, o nome estava lá, recuperada a gordura, por coincidência, vai ler, a reportagem já saiu ali, né? Mas na verdade não é isso, é que a pessoa estava se vendo o seguinte, nós temos falta de gordura no nosso corpo, nós temos que usá-la para trazer o benefício. Agora, nós não podemos pensar que eu vou passar o dia me jogando na banha. Entendeu? Quer dizer, a pergunta é, quanto de gordura eu vou comer por dia? Eu vou comer a gordura, por exemplo, vou fazer um lanche de tarde. Vou fazer uma fatia de pão, passo uma manteiga ou uma margarina, se gostar, mas o melhor mesmo é um óleo de oliva, que hoje a gente tem mais acessível, apesar de que ainda seja muito caro. E pode ter uma fatia de queijo ou de presunto, um pedacinho de cada uma. Ali eu fiz um lanche que tem as três coisas principais que eu preciso. Tem o carboidrato, que dá energia imediata, que é o pão. Tem a proteína, que eu tenho que construir minha estrutura, que é o queijo, o salame e tal, o que seja, o presunto. E tem a gordurinha do óleo de oliva, de preferência, se eu puder usar. É um hábito que não se tem aqui. Mas melhor o óleo que a margarina. Melhor o óleo que a margarina, muito melhor. E a manteiga também, porque o óleo é monossaturado e a manteiga é poliinsaturada. Mas a manteiga não é esse bandido todo que se dizia. Tudo é questão de quantidade. Claro. Questão toda. Se eu passar uma pasta de manteiga em cima do pão, né? Porque tem uma manteiga que é gostosa de comer, o cara come-se, né? Mas não dá certo. Gente, é assim, muito. né? Se o pessoal de casa tiver alguma dúvida com relação a esse assunto, pode ligar para cá, tá? O nosso telefone é o 3340-0070. 3340-0070. Doutor Gaziero, vamos então ser práticos, objetivos. O que seria o correto comer, então, podendo-se comer a gordura, conforme foi colocado aqui, digamos, café da manhã, lanche, almoço, lanche da tarde e jantar? E o que não seria o certo, que é comum as pessoas fazerem? Então, vamos ser assim, ó, sem nenhum sensacionalismo, porque isso, comer gordura é uma coisa muito antiga, só que nós achamos que não é, né? Então, assim, um café da manhã, tomar um café da manhã, café com leite, o leite melhor é o integral. Pô, mas é gordo? Sim, ele tem gordura, por isso que ele é melhor, só que eu vou usar pouco. Eu, como adulto, não preciso usar leite demais, só vou usar o leite para dar um sabor e para dar uma tinta no café. Então, eu vou usar pouco óleo integral, ou leite integral. E o pão,
como eu falei antes, uma fatia de pão, uma fatia de queijo, um pouco de manteiga ou de margarina, enfim. A melhor que a barra de cereal. Pode até ser uma nata e tudo mais. Bom, aí o que acontece? Mais pouquinho sempre, né? Pode ser nata, pode ser até mesmo banha. Se o cara fizer exercício, até pode ser a banha. Só que o problema é que o pessoal não faz exercício. Nosso antepassado comiam banha e viveram com 90 e poucos anos de idade. Quer certo. Dizer, tem que pensar isso. Tá, mas o pão é melhor que a barrinha de cereal. Sim, claro. A barra de cereal, ela, infelizmente, apesar de ser vendida como um lanche, ela funciona melhor como uma sobremesa. Não porque a quantidade de açúcar que ela tem, na verdade, ela tem açúcar, pouco, mas tem, né? Mesmo a diet acaba tendo pouco por causa da composição. Aí o que tem de fibra vai embora e tu fica sem nada. Quer dizer, quando tem aquelas que vem um pouco de uma oleaginosa, como vem um pouquinho de caju, etc. Até pode até funcionar como lanche. Mas tem umas que tem mel, que tem isso, que aquilo. Quer dizer, daí o pão nessa situação entra melhor. O pão, claro. Agora é o seguinte, o pão puro é uma bomba, é amido. Para quem é diabético, o açúcar vai lá em cima e aumenta o peso. Tem que compensar com o queijo. Tem que fazer uma composição, na verdade. Então tem que botar um pouco do pão, que é o carboidrato, um pouco de proteína, que é queijo, presunto, salame, etc. E um pouco de gordura, que seja manteiga, óleo e tal. Porque a sua curva vai ser muito melhor. A pessoa não entende, mas só o pão ele é menos calórico. Mas não, o que acontece? O pão é muito calórico. Exatamente, mas junto com os outros componentes aí que a gente colocou, vai equilibrar a absorção do pão. E o pão é assim, ó, pão é um hidrato de carbono. Nós não guardamos o hidrato de carbono. O que acontece com o hidrato de carbono? Ele vai entrar, usou como energia imediata para aquilo que eu estou fazendo agora, como energia de depósito lá no meu fígado, e o resto, que não se usar, ele vai ser guardado nas suas células gordurosas como uma gordura que foi trabalhosa para transformá-la em gordura e vai ser trabalhosa para tirar ele de lá. Doutora, a gente já continua sobre isso, antes a gente já tem uma ligação. Alô, quem fala? Alô? Quem fala? Eliana. Oi, Eliana, seja bem-vinda. Você fala de onde? Eu falo aqui de Blumenau, Santa Catarina. Perfeito. Eliana, qual a sua dúvida aqui para o doutor Ernesto Gazeiro? Minha dúvida é o seguinte, eu já eliminei 26 quilos, né? Eu concluí assim com um médico do postinho, né? E ele, doutor Celso, foi muito bacana e tudo. E estou feliz com o que eu estou eliminando. Só que, como diz ele, a gente sente vontade de comer um pouco de coisas gordas, assim, fritura, e não posso, por ser diabética. Uma feijoada, para quem é diabético, faz bem? Olha, e aí? Da mesma maneira, a feijoada, ela normalmente a gente faz um exagero naquilo que vai de gordura. Então, se a gente usar um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, uma colher de arroz e um pouco do componente da feijoada, se eu comer pouco, não é um problema. Pode olhar, faz o controle da glicemia 2 horas depois, não vai estar alto. Agora, se eu ficar só no feijão com arroz e não comer vamos dizer, a linguiça e não comer a gordurinha que tem da linguiça, que seja, o que acontece? O açúcar vai subir muito rápido, porque a feijoada, o feijão e o arroz são hidratos de carbono, são amidos, e o açúcar sobe rápido. Então, eu tenho que usar até isso para proteger na hora de subir o açúcar. O grande segredo é a composição, porque as pessoas... a quantidade. É a quantidade. O que acontece? As pessoas acham, eu vou comer o pão, conforme a gente falou antes, é menos calórico do que colocar ainda aquela margarina, o queijo junto. Mas o que acontece? Na hora que vai para o seu estômago, fica muito mais linear e é absorvido de forma muito mais correta do que somente o pão. Mais equilibrado, né? Não dá desequilíbrio no organismo. Aí assim, macarronada, é melhor eu comer um prato de macarronada ou um monte de costela?